Irmãos, a paz do Senhor, os irmãos podem se assentar, por favor. Glória a Jesus, que bom que nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor. Hoje nós estamos aqui no pequeno número. Certamente há mais pessoas nos acompanhando hoje pela internet do que presente nesse templo. Mas Deus é louvado por isto e eu fico privilegiado de poder compartilhar a mensagem com os irmãos que aqui estão, porque eu aprendi que Deus fala com quem quer ouvir. Aqui na nossa congregação, eventualmente, quase todas as nossas reuniões são transmitidas pela internet. Mas se não fosse transmitida pela internet, nós, nesse pequeno número que aqui estamos, também ouviríamos a voz do Senhor. Porque se nós viemos à casa do Senhor, é porque estamos interessados em ouvir a voz do Senhor. E o Senhor sempre fala conosco, sempre fala conosco. Importa que nós estejamos atentos à voz do Senhor, mas Ele sempre fala conosco. O pastor Flausilino, eu acho que ele estava a caminho, tentando sair de São Paulo, quando ele me ligou, e talvez não desse para ele chegar a tempo aqui. Ele me ligou e perguntou: João, na verdade ele perguntou, você dirige o culto nesta noite? E eu perguntei: dirijo, pastor, mas quem prega? Ele falou assim: não, você dirige e prega. Aí eu falei: tá bom, pastor, eu dirijo e prego, só que eu moro lá em Valinhos, então até eu chegar também, eu estava com essa preocupação de chegar aqui e estar atrasado para iniciar o culto, mas que bom, né? Que os irmãos estão aqui, já deram a abertura do culto, e a obra do Senhor ela não para, ela continua, e eu fico feliz de poder fazer parte desta igreja. O pastor Flausilino, como ele mencionou no domingo passado, na terça-feira última, completaram-se 24 anos que ele está congregando nessa igreja. Eu estou aqui há 20 anos, quando eu cheguei o pastor já pastoreava essa igreja. Tive a satisfação de conhecê-lo quando nós viemos morar em Campinas, depois mudamos para Valinhos, mas continuamos congregando aqui. E o pastor Flausilino sempre me inspirou pelo exemplo dele, porque desses 20 anos que ele... 24 anos que ele dirige essa congregação, em nenhum desses anos ele morou em Campinas. Ele morava antes em Pedreira, que é um pouco mais perto, depois se mudou para São Paulo. Eu quero acreditar que ele deve estar em São Paulo há quase 10 anos, um pouco mais, um pouco menos que isso, mas tem um tempo enorme que ele está em São Paulo. E já houve épocas que ele estava dando estudos para a gente aqui nessa congregação, que ele vinha nessa igreja aos domingos, às terças e às quintas-feiras, saindo de São Paulo. Trabalhei em São Paulo 10 anos da minha vida e sei que entrar e sair de São Paulo, especialmente nesse horário que ele tem que sair de lá para vir para o culto, não é uma tarefa fácil. Mas sempre me inspirou o pastor Flausilino nesse exemplo de comprometimento com a obra do Senhor. Que Deus seja louvado pela vida do nosso pastor e que ele continue sendo abençoado. Tenho absoluta convicção da bênção de Deus, absoluta convicção da prosperidade do Senhor sobre a vida deste servo, e sei que Deus tem muito mais preparado para ele na eternidade. Obviamente, nós como igreja que somos, temos que orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos pastores, porque, obviamente, o inimigo ele quer confundir, produzir confusão, ele quer, obviamente, derrubar os nossos pastores. Nós precisamos estar em oração para que os nossos pastores sejam constantemente vitoriosos, mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor Flausilino. E pastor, em nome da igreja aqui de Vila Nova, eu que já estou aqui há 20 anos, eu quero então, se os irmãos me permitem, em nome da igreja, agradecer ao pastor por esse empenho com a obra do Senhor e o cuidado com esta igreja aqui. O Senhor sabe que está nos nossos corações e nas nossas orações. Que Deus continue abençoando o nosso pastor. Queridos, a gente vai começar hoje mais uma mensagem daquelas da série. A gente começa hoje e não sabe quando termina. Nós vamos começar hoje uma mensagem no livro de Jonas. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro
que a gente chama, que está entre os profetas pequenos. Então, se você tem alguma familiaridade com a Bíblia, você vai até Daniel e depois de Daniel começa a passar ali pelos profetas menores até você chegar em Jonas. Se você não tiver muita familiaridade, vai no índice, que é mais fácil, olha o número da página, a gente vai exatamente no primeiro capítulo de Jonas. Eu não sei se o Pedrinho está lá no controle, se tiver a gente tem alguns slides, que eu peço por favor, Pedrinho, que você coloque para a gente o primeiro. Hoje, a gente vai começar, então, a conversar um pouquinho sobre esse tema, a obra de Deus. A obra de Deus será realizada por você, sem você ou apesar de você. A obra de Deus será realizada por você, sem você e apesar de você. E nós vamos tomar o livro de Jonas como referência para fazermos essa meditação. Deus, obrigado pelo teu amor e bondade conosco. Obrigado pelo privilégio que cada um de nós tem de participar da tua obra. Senhor, aqui está a tua igreja hoje, num pequeno número, mas num pequeno número de pessoas interessadas em saber o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Certamente na internet tem sim outros irmãos e irmãs nos acompanhando com o mesmo interesse de saber o que o Senhor vai falar com esta igreja nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de ser o porta-voz, mas a palavra é tua, a igreja é tua, eu sou teu. Eu peço então a tua graça, a unção do teu Espírito, a tua ajuda, a tua direção, em nome de Jesus. Faz, Senhor, aquilo que só a tua palavra pode fazer. Transforma como só a tua palavra pode transformar. Limpa como só a tua palavra pode limpar. Cura como só a tua palavra pode curar. Vai, Senhor, mais uma vez, com poder, autoridade e unção dessa palavra, até aquela divisão da alma e do espírito, onde o Senhor conhece a nossa intimidade e fala a nossa intimidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu sempre sei que as mensagens têm endereço certo. Se não for para vocês, é para mim. Mas quando eu preparei essa mensagem, eu não pensei que eu ia compartilhar essa mensagem aqui nessa congregação. Era uma possibilidade, mas não pensei que faria isso aqui. Na verdade, eu preparei essa mensagem no ano de 2017, onde, por acaso, eu resolvi fazer um estudo do livro de Jonas, eu mesmo fazer esse estudo para a minha edificação espiritual, e, como parte desse estudo, eu também acabei escrevendo a mensagem. Então, eu escrevi em 2017, hoje, quando o pastor me falou, como já era um horário avançado, os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de dedicar algum tempo na preparação das mensagens, algum tempo, como alguns dias, ou um dia inteiro no mínimo. Hoje isso não era possível. Eu então perguntei, Senhor, o que eu compartilho com a igreja? E me veio à mente essa mensagem que eu preparei em 2017. Então, confesso para vocês que nem todo o texto está tão fresco hoje na minha cabeça como estava há quase 4 anos atrás. Isso foi em maio de 2017, eu vi a data lá no arquivo. Então, foi em maio de 2017, então não está tão fresco o texto na minha cabeça, mas eu tenho absoluta certeza que o Senhor tem algo para nos dizer a partir desse texto de Jonas, e a gente vai, então, conversando sobre esse texto, e eu tenho convicção de que o Senhor vai falar com cada um de nós nesta noite. Primeiro capítulo de Jonas. Na verdade, na versão da Bíblia que uso hoje, o título é Jonas foge de Deus, Jonas foge de Deus, e eu escolhi como tema para essa mensagem, a obra de Deus será realizada por você, sem você ou apesar de você. Você certamente conhece pessoas lá no seu trabalho, que são pessoas ótimas de você trabalhar com elas, porque são aquelas pessoas que estão prontas para ajudar em qualquer situação. Eu conheço algumas pessoas dessa no meu trabalho e são ótimas. Eu conheço alguns deles que têm um temperamento fortíssimo e, obviamente, algumas pessoas prefeririam até não lidar com eles, dar o temperamento deles. Mas, embora eles tenham um temperamento forte, embora eles sejam geniosos do ponto de vista do temperamento, eles são extremamente competentes. Então, eu aprendi a conhecer essas pessoas, aprendi a conviver com elas e aprendi onde é que a competência deles soma a minha, e quando eu preciso de ajuda, eu chamo
amo aquele carrancudo que eu sei que ele faz acontecer. Então, ele é carrancudo, mas ele faz acontecer. É uma pessoa que, se a gente precisa de ajuda no trabalho, é uma pessoa que está pronta, disponível e sabe o que faz e consegue nos ajudar naquelas atividades. Agora, você certamente tem outros colegas de trabalho que você prefere evitar, porque tem aqueles que não ajudam, só atrapalham. Eles reclamam, eles dizem que não vai dar certo, eles sempre têm um motivo para não fazer, sempre têm uma desculpa para não fazer. Tem uma turma que dá uma canseira. Em todo lugar é assim, não acho que seja diferente na sua atividade ou no seu trabalho. Infelizmente, ou infelizmente não é fato, também tem alguns desses onde trabalho e, obviamente, quando a gente pode, a gente dá um feedback para eles, fala, olha, a vida não é tão ruim assim, a gente pode ver as coisas por outra perspectiva, mas se a gente pode, a gente evita esses também. Por quê? Porque a gente sabe que com eles o fardo vai ficar mais pesado. Além de toda a carga do trabalho, você ainda vai ter o fardo das reclamações, dos lamúrios, das murmúrias daquela pessoa que não sabe ou não quer fazer acontecer. Tem pessoas que fazem acontecer e a obra acontece por causa delas, porque elas fazem acontecer. Tem pessoas que a obra acontece apesar delas, o trabalho acontece apesar delas. Na igreja não é diferente. Na obra do Senhor não é diferente. Tem muitas pessoas na obra do Senhor que são pessoas que fazem acontecer. São essas que fazem acontecer, ou seja, a obra é realizada por essas pessoas. Agora, tem muitas pessoas na igreja que a obra é realizada sem elas. Tem pessoas na igreja que se consideram membro de banco. E toda vez que eu ouço isso, eu lembro de uma piadinha clássica, de nós evangélicos, que membro de banco é prego. É essa a piadinha clássica, Prego, a não igreja um pouquinho mais evoluída como a nossa, é parafuso, porque os bancos não têm prego, tem parafuso. Então, membro de banco é prego e parafuso. Mas tem gente que insiste em atuar como prego e parafuso, não faz nada. Não faz nada. E esses, ainda tem um problema, muitos desses, além de não fazer nada, a obra é feita sem eles. Tem um grupo pior do que esses ainda. É esse que a obra é feita apesar deles. Porque além de não ajudar, eles atrapalham o andamento da obra. Além de não ajudar, eles reclamam. Além de não ajudar, eles estão sempre dizendo que não gostaram. Eu não gosto, quem me conhece sabe disso. Eu não gosto de pessoas que na igreja tem muito disso, são críticos de mensagem. Críticos de mensagem. O que acontece quando termina a mensagem, quando está indo para casa, ou no dia seguinte, quando encontra com o irmão ou irmã? Você viu a mensagem do fulano ontem? Ah, eu não gostei daquela mensagem. Ah, eu prefiro ouvir o fulano pregando. Ah, isso e aquilo e tal. Querido irmão, querida irmã, se você não gosta da mensagem, você tem todo o direito de entrar diante do trono da graça e dizer, Pai, me dê uma mensagem melhor para compartilhar com a igreja, e nós vamos ficar felizes da vida de ouvir uma mensagem que veio lá do trono da graça. Mas você não tem nenhum direito de julgar a mensagem daquela pessoa que pregou a mensagem, você tenha gostado ou não tenha gostado, porque a mensagem, ela obviamente tem endereço, ela é para você também que está ouvindo a mensagem. Agora, muitas das vezes, a mensagem, ela não te fala o que você gostaria de ouvir. E quando você ouve uma mensagem que te fala o que você não gostaria de ouvir, aí que você deveria prestar mais atenção. Não vou dizer que eu não seja crítico, sou crítico também, tenho ouvido crítico, sim. Quando eu ouço uma mensagem, eu me pergunto, interessante, o que é dessa mensagem que eu já sabia? Ah, isso eu já sabia. Que legal, confirmou algo que eu já sabia. O que dessa mensagem que eu não sabia, algo novo? Opa, eu aprendi algo novo agora. O que dessa mensagem não é algo que o pregador estudou ou ele preparou, mas é algo que o Espírito está falando ao meu espírito. Porque essa é a parte mais rica da mensagem, e o que o Espírito fala ao meu espírito é diferente do que o Espírito fala ao espírito do irmão que está aqui à minha frente, à minha direita, ou dos irmãos que estão aqui à minha esquerda, porque o Espírito, ele sabe exatamente o que cada um precisa ouvir. Embora o pregador esteja dizendo as mesmas palavras, o que o Espírito revela ao espírito de cada um é diferente. Então, quando eu ouço uma mensagem, eu sempre me pergunto, já sei, aprendi algo novo, ou o que o Espírito está falando ao meu espírito? Agora, eu não posso sentar e ficar avaliando se a mensagem é boa ou ruim, porque não é esse o objetivo, não é isso que edifica. Não é isso que edifica. Então, eu quero começar,
a partir desse título, chamar a nossa atenção, porque nós devemos ser daqueles que fazem a obra do Senhor. A obra do Senhor deve ser realizada por nós, não sem nós e muito menos apesar de nós. Que não sejamos um fardo para os nossos pastores, que não sejamos um fardo para os nossos líderes na igreja, que não sejamos um fardo para os nossos líderes lá no nosso trabalho, que não sejamos um fardo para a nossa família, mas que nós sejamos sempre dispostos a colocar o nosso ombro, a estender a nossa mão e dizer, precisa de ajuda, aqui estou eu, deixa eu ajudar. Ah, eu não sei pregar. Ótimo, você não sabe pregar, o que você sabe fazer? Alguma coisa você sabe fazer. Eu não sei pregar, eu sei cantar. Glória a Deus. Então canta. Não sei pregar nem cantar, mas eu gosto de visitar as pessoas. Faça as visitas. Não sei pregar nem cantar, mas eu gosto de dar o meu testemunho pessoalmente. Dê o seu testemunho pessoal. Faça algo na obra do Senhor. Com certeza você tem algum talento. Você certamente se lembra daquela parábola onde o homem que era dono de muitas propriedades, ele sai para uma viagem e ele chama 3 dos seus melhores servos e dá para cada um deles um número de talentos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 1 talento. Mas o fato é, todos eles receberam pelo menos 1 talento. Então, todos nós temos pelo menos 1 talento. O problema do que receber 1 talento qual foi? É que em vez de colocar em ação, em vez de trabalhar com o talento que ele tinha, ele enterrou o talento. Na igreja tem desses que enterram o talento e passam, obviamente, a virar meros assistentes de culto. Ah, eu estou indo para a igreja assistir o culto. Faz isso não, irmão. Não vem assistir o culto, não. Participe do culto ativamente. Ofereça o seu culto. Ofereça o seu culto. É muito mais importante que nós tenhamos uma participação ativa no culto, oferecendo o nosso culto, do que assistindo o culto. Porque daí nós vamos passar a ser observadores e vamos passar a ser esses críticos que eu já mencionei. Então, nós precisamos estar atentos. Precisamos estar disponíveis para que o Senhor nos use na sua obra. Agora, queridos, não fica... Tem gente que é assim, não, eu vou esperar um chamado. Aí está esperando um chamado lá do céu especial, dizendo, fulano, vem... Tá. Gente, o que acontece? A Bíblia tem, sim, esses casos de chamados específicos e especiais. Tem, mas o que acontece? Jesus já deu um chamado geral para toda a igreja, um comissionamento geral para toda a igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ah, vocês devem orar pelos enfermos, vocês devem expulsar os demônios. Quando você vai fazer a obra do Senhor, os sinais aparecem. Esses sinais seguirão os que creem. Então tem gente que quer ver primeiro o sinal, ou quer uma chamada assim, fenomenal, quer uma chamada assim, com efeitos especiais, para ele sair e fazer alguma coisa. Como que Deus preza aquele que... Na humildade, ninguém está vendo, mas Ele está trabalhando. Ninguém está vendo, mas Ele está trabalhando. Trabalhando por quê? Porque Ele trabalha para o Senhor. A igreja não reconhece. Tem gente que assim, né, reclama. A igreja não reconhece. E ainda reclama, ainda comenta que na concorrência, né, o pessoal está dando muita oportunidade. Ah, João, por que você não vai para o ministério lá, tal? Lá você já seria pastor. Ô, querido, você não sabe a preocupação que eu estou com esse título. Você não sabe a preocupação que eu estou em ter um título. Sim, eu tenho a vontade e uma expectativa muito grande de receber uma avaliação. Uma avaliação para mim é importante. Avaliação no dia em que todos nós seremos avaliados e para muitos Jesus pessoalmente vai dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Essa avaliação eu quero, essa avaliação me interessa, essa me interessa. Agora, as demais avaliações que se fazem por aí, elas não me interessam. Os demais títulos que estão por aí, eles também não me interessam. Na verdade, eu tenho um problema sério, sempre tive esse problema com títulos. Eu sempre tenho um certo receio. Gente com título demais me deixa meio preocupado. A questão é por que mesmo que eu tenho que sair publicando os meus títulos? Por que eu tenho que sair dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo? Sou um mero mortal. Um mero mortal. Estou tentando me lembrar aqui de uma definição do professor Mário Cortella
sobre quem somos nós, né? Mas depois, no próximo dia eu trago para vocês. Mas assim, ele faz uma definição tão clara que ele mostra o quão pequeno nós somos diante da complexidade desse universo criado por Deus. E tem gente que ainda se acha alguma coisa. Tem gente que se acha alguma coisa. Eu sempre lembro da minha formiguinha doceira lá em casa, né? Que muitas vezes quer me ameaçar porque eu não estou dando doce para ela. E aquela formiguinha desse tamanhozinho, ela vem e traz o título dela de PhD em formigueiro. Eu sei que tem uma ciência enorme no formigueiro. Eu sei que as formigas têm uma capacidade de planejamento incrível, de execução incrível. Mas o PhD em formigueiro da formiguinha não vai me convencer a dar para ela o doce. É melhor que ela use outro argumento. E tem gente que é assim, chega diante de Deus ou diante das outras pessoas, expondo seus títulos, como se isso fosse torná-la excepcional e colocá-la numa condição melhor que os outros. Aí vem a palavra e diz o seguinte: Deus, ele exalta os humildes. Ele exalta os humildes. O caminho para a exaltação é a humildade. Toda vez que eu ouço alguém falar de si mesmo, toda vez que eu vejo alguém cheio de si, dos seus títulos e tudo mais, eu lamento, sabe por quê? Porque é questão de tempo e essa pessoa, ela obviamente está numa direção, está muito rapidamente, avançando muito rapidamente em direção à sua própria queda. Por quê? Porque esse orgulho, ele precede a queda. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz isso. Mas vamos lá ao tema que nos interessa. Jonas, capítulo 1. Na verdade, tudo que disse aqui está relacionado com o tema, vocês vão perceber ao longo do tempo. Mas, capítulo 1 de Jonas, primeiro versículo diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai. A começar pelo primeiro versículo, atentem que Jonas, ele é um profeta filho de Amitai, e Deus fala com Jonas. Deus fala com Jonas. E é interessante que quando Deus fala, você vai perceber que Deus fala e Jonas ouve Deus falando com ele. A pergunta para nós que aqui estamos é: a quem é que você está ouvindo? A quem é que você está ouvindo? Nós vivemos num tempo que o bem mais precioso que existe hoje, e todas as empresas querem disputar esse bem, é a atenção das pessoas. Então, o Facebook tem parte da sua atenção. O WhatsApp tem outra grande parte da sua atenção. O Messenger talvez tenha uma outra grande parte da sua atenção. O Google, então, nem se fala, tem um tempo enorme da sua atenção. O Netflix, meu Deus, tem gente que diz: nossa, comecei a assistir a série tal e eu não consigo parar. E eu com saudade de ouvir um crente dizer: comecei a ler o livro de Jonas e não consigo parar. Comecei a ler o livro de Salmos e não consigo parar. Mas não, os irmãos hoje dizem: comecei a ver a série tal no Netflix e não consigo parar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas o bem mais precioso que nós temos é tempo, e a nossa atenção é o que o mercado e as empresas estão disputando. E nós temos que ter um cuidado muito grande em como nós alocamos o nosso tempo e como nós investimos o nosso tempo e onde nós dedicamos a nossa atenção. É uma questão muito séria, mas nós vivemos num tempo onde, inclusive, os crentes gastam mais tempo vendo séries na televisão do que em oração. Gastam mais tempo vendo séries na televisão do que lendo a palavra. Gastam mais tempo no Facebook, no Instagram, no Messenger, e aí no meio, qualquer outra rede social, gastam mais tempo nessas redes sociais do que lendo a palavra de Deus. E depois, é claro, a gente não vai surpreender se nós olharmos para a igreja atual e falar: mas a gente já não vê mais tantos milagres como antes. É verdade que a gente não vê mais tantos milagres. A igreja já não ora como antes. A igreja já não teme ao Senhor como temia antes. A igreja já não crê nos milagres como antes. O best-seller dos crentes deveria ser a Bíblia Sagrada. Os crentes estão lendo Homo Sapiens, Homo Sapiens ou Homem-Deus. Nada contra ler uma leitura secular, e muitas vezes eu leio também até para saber do que se trata. Mas o que acontece? Para você ler uma literatura que diz o seguinte: Deus não existe. Okay? Houve um tempo, historicamente, que fazia sentido existir Deus. Para você ler essa literatura e depois você conseguir, diante de uma habilidade de escrita, uma habilidade literária, uma habilidade de convencimento tão grande, e você
conseguir continuar crendo em Deus, você precisa ter lido esse livro aqui algumas vezes, para que você conheça a verdade, porque quando você conhece a verdade e você lê a mentira, você sabe, é mentira. E você tem fatos, você tem argumentos para, obviamente, contestar a mentira. Mas se não, você vai falar, gente, ele tem razão. Aí você fala, nossa, ele é um cientista, ele é um historiador, ele tem PhD, nossa, eu tenho que acreditar nesse homem. E aí você passa a acreditar em homens e passa a não acreditar em Deus. E a gente tem uma geração de crentes que relativizam a própria Bíblia. Eles não creem mais na Bíblia. Não, isso é coisa do passado. Fazia um tempo que fazia sentido Deus existir, porque na época os homens morriam de fome, na época os homens morriam de peste, na época os homens morriam de guerra. Se você não sabe, tem uma grande parte da população do mundo ainda morrendo de fome. Se você não sabe, tem uma peste, uma pandemia chamada Covid-19, que já varreu alguns milhões desde o início desse ano e vai levar mais um bocado. É uma peste. Se você não sabe, as guerras continuam acontecendo. E com um problema muito sério, porque as guerras agora, muitas delas, não são mais aquelas guerras que a gente podia prever, que a gente podia ver elas acontecendo. Elas acontecem no mundo cibernético. Então, o que acontece é, muitas das vezes, nós deixamos nos levar por argumentos humanos, que são muito bem apresentados. Por quê? Porque nós desconhecemos a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jonas estava ouvindo ao Senhor, e o Senhor falou com ele. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas: você se lembra a última vez que Deus falou com você? Você lembra a última vez que Deus falou com você? Eu não sei como são os seus hábitos de oração, mas eu observo, até os meus hábitos mesmo de oração, eu percebo o seguinte: muitas vezes os nossos hábitos de oração são aqueles hábitos apressados ou aqueles hábitos quase mecânicos. Eu oro pela manhã, eu oro antes do almoço, eu oro antes do jantar e oro antes de me deitar. E aí são essas orações de 2, 3, 5 minutos que você faz uma oração muitas vezes repetitiva, sem muitas vezes se dar conta do que você orou na sua última oração. A gente entra diante do trono falando. Perguntar para vocês com toda sinceridade, ainda tem trono na Inglaterra? No Reino Unido tem trono. Na Espanha também tem trono. É uma monarquia também na Espanha. Supondo que você fosse convidado para visitar a Rainha Elizabeth no castelo dela, e que você entrasse diante do trono da Rainha Elizabeth, você já entraria falando mesmo isso? Entraria com a sua lista: Rainha Elizabeth, tem 300 anos que estou esperando por essa oportunidade, eu tenho uma lista aqui, e você vai falando. Obrigado, mas rainha, tchau, amém, vai embora. Você faria isso com a Rainha Elizabeth? Provavelmente não. Mas é assim que nós fazemos com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós vamos diante do trono dele por 3 a 5 minutos, passamos para ele a nossa lista. Jesus, eu tenho essa lista aqui: os meus filhos, o meu marido, a minha mulher, o meu cachorro, o meu gato, o meu papagaio, e o meu emprego, o meu salário, minhas dívidas, amém. E vai embora. Você crê mesmo que você teve a melhor interação possível com o Rei dos Reis dessa forma? Você crê mesmo que você teria a melhor interação possível com a Rainha da Inglaterra dessa forma, se você chegasse, falasse a sua lista de pedidos e fosse embora? Não seria uma interação melhor se você chegasse sem pressa, desse um tempo para entender quais eram os interesses da rainha, desse um tempo para ouvi-la, e daí você se engajassem numa conversa, e vocês pudessem conversar talvez por alguns minutos, talvez por algumas horas, você pudesse sair daquele encontro com a rainha esperando pelo próximo? Não seria melhor assim? Queridos, não seria bom se o nosso hábito de frequentar o trono da graça e de misericórdia do Senhor incluísse tempo de qualidade para chegarmos diante do trono sem falar nada, conscientes de que estou diante do trono da graça, sem falar nada? As minhas melhores orações foram orações sem palavras. Eu asseguro para vocês que é assim, sabe por quê? Porque a palavra me assegura. Quando você não sabe o que orar, a palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu chego diante do trono, e às vezes estou tão cansado,
Às vezes eu estou tão exausto por uma série de situações, mas eu chego silenciosamente diante do trono e eu só fico lá. Eu fico lá porque eu sei que eu estou diante do trono e eu sei que o Espírito Santo está intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Porque às vezes a minha situação é tão difícil que até o Espírito Santo não encontra palavras para expressar aquela dor que eu sinto. Mas ele, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo ora por mim. Mas por que o Espírito Santo faz isso? Porque eu cheguei com tempo diante do trono. E eu cheguei diante do trono com tempo. E quando eu chego com tempo diante do trono, o Espírito diz: Deus, hoje ele não tem palavras. Eu passei o dia com ele hoje, não foi um dia fácil para ele. Hoje ele não tem palavras, Deus, mas eu sei o que ele precisa. E eu não vou falar numa linguagem muito clara aqui não, mas eu vou falar com gemidos inexprimíveis para expressar um tanto da dor que ele também está sentindo. Nós precisamos desse tempo de qualidade diante do trono de Deus. Nós precisamos desse tempo diante do trono de Deus que você tem hora para entrar, mas que você não tem hora para sair. Você tem hora para entrar e você não tem mais hora para sair. Porque quando você fizer isso, Deus vai falar com você. Quando você fizer isso, Deus vai falar com você. Quando você fizer isso, que alguém te perguntar, qual foi a última vez que Deus falou com você? E você vai saber exatamente quando foi que Deus falou com você. E por que você vai saber? Porque você ouviu a voz do Deus. Não é sentir, não. Gente, eu tenho um problema sério com esse negócio do sentimento. Tem gente que precisa sentir. Eu não senti nada. Coloca a mão no fogo, você vai sentir alguma coisa, com certeza. Coloca na chama mais ardente que você vai sentir alguma coisa. Pega um cubo de gelo que você vai sentir alguma coisa. Nós não somos movidos pelo sentimento. Não somos movidos pelo que é visível e nem pelo sentimento, somos movidos pela fé. Nós cremos. Quando você entra diante do trono de Deus, reconhece que você está diante do trono de Deus, e você se porta como alguém que está diante do Rei dos Reis, do Soberano, do Senhor dos Senhores, a resposta que você recebe é a resposta de quem está diante do trono. Quando você entra diante do trono, achando que você está diante de um caixa de fast food para fazer o seu pedido e ir embora, provavelmente você não vai receber nada. Provavelmente você sairá mais vazio do que entrou. Provavelmente você vai sair com a sensação que perdeu 5 minutos. Por que perdeu 5 minutos? Foi um tempo de qualidade tão ruim que era melhor você ter ido embora sem ter feito aquela oração. Porque aquela oração não passou do teto. Ela não passou do teto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas é interessante que esse profeta, ele ouve a voz do Senhor. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai. Jonas estava ouvindo a voz do Senhor. E você? A quem você está ouvindo? Versículo 2. Apronte-se. Deus falando com Jonas. Apronte-se. Vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Deus diz para Jonas, apronte-se. É necessário se preparar para fazer a obra de Deus. Jeremias capítulo 48, versículo 10 diz, maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Querido, se você vai fazer a obra de Deus de qualquer forma, melhor que não faça. Volte a ser o membro de banco que eu falei aqui no início do culto. Melhor não fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Se vai fazer a obra de Deus, dedique-se naquilo que você vai fazer. Coloque o seu coração. Lembre-se, é para Deus que você está fazendo. Quem me conhece sabe disso também. Eu não gosto de improvisar. Outro dia um irmão me ligou e falou, João, prepara uma mensagem de 15 minutos para você pregar daqui a 5 minutos. Eu falei, irmão, me perdoa, mas não vai ter jeito. Não, me perdoa, irmão, não vai ter jeito. Sabe por quê? O que acontece? Não dá para você, em 5 minutos, preparar uma mensagem que você vai entregar em 15. Eu tenho 5 minutos para preparar e 15 minutos para entregar. Como isso funciona? Eu deveria ter 5 horas para preparar e 15 minutos para entregar. A obra de Deus precisa ser bem feita. Eu não posso subir aqui para vocês e falar para vocês o que vier à minha cabeça. Eu não posso. É a palavra de Deus.
É a palavra de Deus. Eu preciso, sim, estar aberto para preparar a palavra e vir aqui e permitir que Deus nos fale o que Ele quiser falar. Ele é soberano e pode nos falar o que Ele quiser falar. Ele pode falar o que Ele quiser falar, mas eu não posso vir aqui e falar o que eu quiser só porque eu não preparei uma mensagem. Eu não posso fazer isso. Então apronte-se. Apronte-se. João, mas eu sou só o porteiro da igreja. Apronte-se. Como mesmo que deve se portar um porteiro na igreja? Qual a melhor forma que eu devo atuar como sendo um servo do Senhor adentro para fazer esse serviço? Quão discreto eu devo ser enquanto faço esse trabalho na obra do Senhor? Porque o culto está acontecendo. Eu não posso, obviamente, ser o centro das atenções, então eu preciso ser uma pessoa discreta para que a obra aconteça, para que o culto aconteça, a ordem do culto continue, e eu estou aqui fazendo o meu trabalho para louvar e adorar o Senhor, e ninguém nem está dando conta. Glória a Deus por isso. Deus está vendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso com as condições que eu tenho. Então, apronte-se. Ah, você canta? Então ensaia. Queridos, eu sei que é normal isso acontecer em alguns lugares. Mas a questão é justamente o seguinte: quando você é ensinado, você precisa agir como quem aprendeu. Então, em alguns lugares, eu vejo algumas situações do tipo: a pessoa sobe no púlpito e vai cantar um hino, e aí ela diz: aos irmãos, me perdoa, eu não ensaiei não, mas é para Jesus. Ô irmão, ô irmã, você me desculpe. Eu não vou te perdoar, e Jesus é muito gracioso, Ele vai te perdoar, mas o que acontece? Fosse você, eu não ia cantar, não. Se você sabia que você estava convidado ou convidada para cantar um hino aquela noite, você não ensaiou, não, e vai cantar porque é para Jesus, faz o seguinte: guarda esse canto lá para o seu marido, para o seu namorado, para o seu amigo, para a sua amiga, entendeu? Ele vai até dizer que você está meio desafinado, mas, de repente, pela amizade, né, ele vai aceitar. Mas o que acontece? Para Jesus, faça um pouco melhor. Para Jesus, faça um pouco melhor. Certa vez eu estava numa igreja, e aí chamaram um jovem para compartilhar a palavra, e aí o jovem subiu lá, coitadinho, todo assim, tremendo de medo, né? Não tinha muita habilidade com o público, e eu acho covardia fazer isso, né? Naquele caso, não tinha avisado mesmo para ele. E o menino estava sem palavras: irmãos, vocês me perdoam, mas eu não sei nem o que fazer, o pastor me pegou de surpresa. E pegou de surpresa mesmo. E assim, era um jovem que não estava preparado para apresentar a palavra. Pastores, aqui, graças a Deus, o pastor tem o hábito de avisar, né, quando a gente vai compartilhar a palavra. Então, nós temos tempo de sobra para nos preparar. Glória a Deus por isso. Pastores que estão nos ouvindo, ou dirigentes de igreja, de outras igrejas, avisem as pessoas com antecedência. Muitas vezes a pessoa não é um pregador, não vai ter uma mensagem, não, mas vai dar um testemunho, avise para ela também. Porque a pessoa não vai ser pega de surpresa. Gente, falar em público, para algumas pessoas, é pior do que morrer. Tem gente que tem tanto medo de falar em público quanto morrer. Então, se você falar para a pessoa: irmão, você vai dar irmão, me desculpe, eu não tenho condição de fazer, eu tenho uma limitação, eu não tenho condição de fazer. Até escrevo meu testemunho, eu falo para o irmão aqui, o irmão testemunhar, mas eu não tenho condição. Respeite esse irmão ou essa irmã que tem essa limitação, porque falar em público não é a coisa que todo mundo tem facilidade para fazer. Agora, não exponha as pessoas. Agora, se você aceitou o convite, prepare-se. Se você é uma pessoa que sempre recebe oportunidades para pregar na tua igreja, esteja preparado. Se você é uma pessoa que sempre recebe oportunidades para cantar na sua igreja, esteja preparado. E, por favor, não diga que eu vou cantar sem ter ensaiado, porque é para Jesus, porque Jesus merece que nós façamos muito melhor do que isso. Então, é necessário preparar para fazer a obra do Senhor. Jonas, versículo 3, olha que interessante, né? No versículo 2, Deus fala para ele: apronte-se. No versículo 3 diz: Jonas se aprontou. Olha que interessante, ele se aprontou. E você? Você está pronto? Se eu chegar para você hoje e dizer para você: apronte-se. Aliás, quem sabe o Senhor já não está te falando, né? Aí não é a parte que eu estou falando. Quem sabe o Espírito já não está falando com o seu Espírito, que é a parte da revelação, e dizendo: apronte-se. Apronte-se. Ah, para quê? Eu não sei, é com você e Deus. Eu não sei o que você tem conversado com Ele, eu não sei quais expectativas que você tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua carreira, eu não sei, mas o fato é, o que Deus está dizendo é: apronte-se. Apronte-se. Esse homem aqui, Jonas, tinha uma vocação, tinha um chamado, era um profeta. Agora, qualquer que seja a sua vocação, é melhor que você apronte-se. Qual é a sua vocação?
Tem pessoas que têm essa vocação ministerial. Tem pessoas que são pastores de igreja com a vocação que tem um pastor como o nosso pastor Flausilino. Tem pessoas com vocação para música, como nós temos vários músicos aqui realmente vocacionados. Nós temos alguns que a gente sabe que, glória a Deus pela vida dele, a persistência deles, porque não é fácil. Música é um negócio de consistência, ensaiar todos os dias, dá um trabalho enorme. E nós vemos tem músicos que, embora não tenham vocação, eles querem tocar, são persistentes, estão se esforçando. Essas pessoas também vão muito longe. Agora, o maestro Urias, ele está ali, ele sabe disso. Não é fácil, música não é fácil. O que acontece? Agora, é mais fácil quando é vocacionado. Não é fácil. Agora, quando você é vocacionado, fica um tanto mais fácil. Agora, só porque, ótimo, gente, Urias é vocacionado. Ensaiar para quê, Urias? Não precisa ensaiar. Vem aqui domingo, senta na orquestra e toca. É assim? Urias, vocês não ensaiam, não, é isso mesmo, né? Cadê o Eliel? O Eliel também certamente não ensaia, os componentes da nossa orquestra não ensaiam. Queridos, se eles não ensaiassem, será que eles executariam tão bem as músicas que aqui são tocadas? Com certeza não. Mas por quê? Eles estão, na vocação deles, se aprontando o tempo inteiro. Se aprontando o tempo inteiro. Não é que eu estou pronto, eu estou me aprontando o tempo inteiro. Olha só, uma mensagem que eu preparei em 2017. É 2020. Eu já preguei algumas vezes, inclusive nessa igreja, desde que eu preparei essa mensagem. Nunca foi o momento dessa mensagem. Hoje foi o momento dessa mensagem. Mas a questão é, 2017, eu já estava me aprontando. E eu continuo me aprontando. João, mas você dá aula para a escola dominical há 300 anos. 300, estou exagerando, desde os 15 anos de idade. Há muito tempo, é verdade, mas o que acontece? Isso significa que eu não preciso estudar a lição do próximo domingo? Eu preciso estudar a lição do próximo domingo, sim. Por quê? Porque a obra é do Senhor, vocês são servos do Senhor. A Bíblia diz que vocês são um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo escolhido. Quando eu vou falar para incrédulos, eu me dedico horas estudando e preparando o tema que eu tenho que falar para eles. Eu não posso fazer pior para o reino de Deus. Eu não posso fazer pior para quem é servo do Senhor. Se você não entende esse mistério, problema teu. Mas você é muito mais especial do que plateias que pagam fortunas para ouvir pessoas letradas dizer coisas vazias. Você é muito mais especial e, glória a Deus, você não tem que pagar nada por isso. Você ouve gratuitamente uma palavra que vem do trono do Senhor, não tem que pagar nada por ela. E por que isso acontece? Porque Deus nos escolheu. Agora nós precisamos saber da nossa vocação e sempre estar nos aprontando. É ensaio o tempo inteiro. Ensaio o tempo inteiro. É ensaiar para tocar, ensaiar para cantar, ensaiar para pregar, ensaiar para visitar, ensaiar para fazer evangelismo pessoal, é ensaiar para dar um bom testemunho, é ensaiar o tempo todo para estar brilhando como luz nesse mundo em trevas. Nós precisamos estar atentos para isso. E aqui está o profeta Jonas. Interessante, versículo 3 diz, Jonas se aprontou. Ou seja, ele se aprontou. Mas coisa interessante, né? Que Jonas ouve o Senhor falar com ele, Jonas se apronta, mas ele foge. Continuando, Jonas se aprontou. Ainda nesse versículo, né? Ele se apronta, mas ele fugiu do Senhor indo na direção contrária. Deus manda Jonas para Nínive, Jonas pega o navio para Tarsis. Muda para mim, por favor, para que tem o mapa de Tarsis, por favor. Tem um mapa indicando Tarsis, por favor. Na verdade, talvez vocês não vão conseguir chegar muito bem, porque fica pequeno a escala desse mapa. Mas estão vendo essa linha maior aqui? Tem o ponto A aqui. Tá? O ponto A é onde estava Jonas. Então Deus fala com Jonas, Jonas está ali no ponto A. Jonas tinha que ir até o ponto B, onde é Nínive. Jonas pega um barco para ir para o ponto C, Tarsis, lá na Espanha. Ele estava lá no Oriente Médio, era para continuar por lá mesmo, e para Nínive. Ele pega um barco que ia em direção à Espanha. Ele escolhe ir em direção ao caminho mais longo. Jonas ele estava pronto, mas as suas convicções, as suas crenças e as suas opiniões pessoais impediam que ele obedecesse o chamado do Senhor. Na igreja tem muita gente assim. A pessoa está pronta. Você vê, nossa, chegou o momento dela. Ela está pronta. Mas ela tem convicções pessoais. Não,
Aquele pastor ali não sirvo para trabalhar com ele, não. Ah, não, aquela igreja ali, não. Aquela denominação, não. Ela tem convicções pessoais que impedem que ela obedeça o chamado do Senhor. Ela tem a vocação, mas diz, o quê? Eu vou tocar na orquestra da igreja de Campinas? Não, rapaz, meu talento aqui é para tocar na Filarmônica de São Paulo. Coisa linda, que você toque um dia na Filarmônica de São Paulo também. Vai ser lindo de ver isso. Mas, se você tem essa vocação, exercite ela onde Deus te colocou. Exercite ela onde Deus te colocou. Que satisfação tenho eu? Que alegria, que privilégio tenho eu de poder exercitar a minha vocação entre os irmãos dessa igreja. Por quê? É a igreja onde eu congrego há 20 anos. Deus me plantou aqui? Então tá bom, aqui eu vou exercitar a minha vocação. Se algum dia Deus quiser que eu exercite a minha vocação em algum outro lugar, Deus vai me levar até lá. Mas eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa e eu também não quero andar numa direção contrária àquela que Deus determinou. Jonas, então, ele, logo depois que ele ouve a ordem do Senhor, ele desceu a Jope e ali ele encontrou um navio, versículo 3 ainda, tá? Ali ele encontrou um navio que estava de saída para a Espanha, ou seja, ia para Tarsis. Tem o próximo slide, por favor, Pedro, que tem o próximo. Tem uma frase do Billy Graham nela que eu queria ler com vocês, é esse? Clica aí para ver se aparece uma frase nela. Parece que não, né? Não, tudo bem, pode deixar essa imagem mesmo, não precisa. Mas o Billy Graham, um dos maiores evangelistas conhecido pela nossa geração, ele diz que Jonas pagou a passagem, ou seja, ele disse que a desobediência, né, ela tem um preço e ele, obviamente, fez uma escolha de embarcar para longe do chamado do Senhor. Ou seja, toda desobediência ela tem um preço. No caso de Jonas, ela começa sendo um preço financeiro, ele começa pagando uma passagem para pegar um navio que ia para Tarsis. Como eu disse para vocês, Tarsis ficava a 3.500 quilômetros de Jope. Não sei de navio quanto tempo daria essa viagem dele, que acabou não durando tanto. Mas 3.500 quilômetros, se você fizesse isso de carro de forma contínua, a 100 km por hora, seriam 35 horas de viagem. Ninguém viaja 35 horas a contínua de carro. Então, essa é uma viagem para durar 40 horas ou um pouco mais se fosse de carro. De navio duraria muito mais. O caminho da desobediência ele é sempre mais longo. O caminho da desobediência ele é sempre mais longo. Deus ordena que Jonas vá para Nínive, ele então segue para Tarsis, pega um caminho muito mais longo, que é o caminho da desobediência. No Salmo 139, versículo 7, o salmista questiona: aonde posso ir a fim de escapar do seu espírito? O caminho da desobediência ele é longo, mas ele não te esconde de Deus. Não importa quão longe você vá, Deus continuará de olho em você. Deus continuará sabendo exatamente onde você está. Se você tem uma vocação, se você tem um chamado, a melhor escolha que você pode fazer é viver conforme a sua vocação e conforme o seu chamado. Porque senão, você vai viver uma vida como a de Jonas. Vai viver fugindo do próprio Deus. É impossível fugir do próprio Deus. No versículo 4, só um minutinho, irmãos, por favor. Versículo 4 diz assim: no entanto, ou seja, porém, todavia, contudo, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Jonas chega no porto de Jope, fica feliz da vida porque ele encontra um barco. Olha que coisa interessante, né? Ele queria fugir de Deus, não importava para onde. Ele vai para o porto e o primeiro barco que ele encontra, está indo para onde? Estamos indo para Tarsis. Ele compra a passagem e fala, é para lá que eu vou. Por quê? Porque ele queria fugir da vontade do Senhor.
embarca naquele barco, obviamente, o barco começa a viagem, e o texto diz que Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Deus, ele é soberano, ele manda no vento, manda no mar. ele manda no mar. Enquanto o profeta foge, Enquanto o profeta desobedece, enquanto o profeta desobedece, o vento e o mar obedecem à voz do Senhor. Enquanto a humanidade desobedece, enquanto a humanidade diz não a Deus, e aí vem um historiador e diz, não a Deus por quê? Deus era necessário quando as pessoas morriam por causa da peste. O livro, salvo engano, o livro foi escrito antes da pandemia, eu não sei exatamente o ano que foi, mas é um livro recente, deve ter sido de 2017 ou 2018, que tem a teoria, que diz, olha, no passado fazia sentido ter Deus, porque as pessoas morriam por causa das guerras, da fome, da peste, hoje não é mais assim, hoje não precisa mais de Deus. Aí o que acontece em 2020? Deus manda uma peste de leve, Deus permite uma pandemia de leve para mostrar para o historiador. Bom, se não precisava de Deus porque não existem mais pestes, de acordo com seus escritos, observa essa aí. Observa essa pandemia. E um detalhe, obviamente, a ciência sabe disso, os cientistas sabem disso. Assim como esse vírus, outros vírus mais poderosos que esses vão surgir ao longo do tempo. Então, quando os homens querem negar a existência de Deus, quando os homens querem desobedecer a Deus, querem fugir de Deus, o mar, o vento, as bactérias, os vírus continuam ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Aquela tempestade era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. É o que diz o texto bíblico. A tempestade era tão violenta que o navio estava em perigo de partir ao meio. Quando Jonas quer fugir de Deus, Deus manda uma tempestade em busca de Jonas. Ele quer fugir. Ele quer ir para 3.000 quilômetros distante de onde Deus está mandando que ele vá. Sabe o que Deus faz? Deus manda uma tempestade em busca de Jonas. É possível que algum de nós, aqui nessa noite, ou alguns de nós, estejamos fugindo de Deus. Estamos fugindo do propósito, do plano, da vontade de Deus para a nossa vida. É muito provável que alguém que esteja nos ouvindo pela internet, ou mais de um também, esteja fugindo de Deus. Pergunto para você, o que Deus mandou em sua busca? Será uma enfermidade? Será um problema com seus filhos? Serão dificuldades financeiras? Será desentendimentos com a sua família? Será essa a mensagem? Será uma grande tempestade? O que Deus mandou ou o que Deus vai mandar à sua busca se você continuar fugindo de Deus? Muitas das vezes nós não entendemos, mas muitas das tempestades que nós vivemos, fomos nós quem demos causa. Essa tempestade que Jonas viveu, ele deu causa. Deus só mandou a tempestade por causa de Jonas. Muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes é assim na nossa vida, na nossa casa, atitudes que nós deveríamos evitar, palavras que nós deveríamos evitar, que muitas vezes causam aquilo que a gente chama de uma tempestade no copo d'água. É uma tempestade no copo d'água. Mas a pergunta é a seguinte, se você sabia que o copo já estava cheio, prestes a transbordar, por que você colocou mais 5 ml nele? Você sabia que o copo estava prestes a transbordar, mas você colocou mais 5 ml e aconteceu a tempestade no copo d'água e o almoço da família virou um inferno. E o lar do cristão, que deveria ser um farol, deveria ser o céu na terra, ele vira um fuzuê, uma confusão, e os vizinhos digam, nossa, crente igual a esses aí, até eu sou. E tem vizinho de crente que tem comportamento melhor do que o crente mesmo. Por quê? Porque muitas vezes lá na nossa casa nós deixamos que as tempestades aconteçam nos copos d'água por causa da nossa atitude. Isso acontece no trabalho, acontece em muitos relacionamentos, em muitos negócios. Por quê? Porque nós permitimos que as tempestades acontecem, ou seja, nós damos causa à tempestade. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Versículo 5. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo.
Por causa da fuga de Jonas, os marinheiros ficaram aterrorizados e os donos das cargas transportadas por aquele navio sofreram um grande prejuízo. Atenção para isso, hein? Jonas entra num barco onde ele não deveria ter entrado. Obviamente, soubesse o capitão do navio o que poderia ter acontecido, né, o que iria acontecer com Jonas ali, o capitão não teria permitido, que Jonas não teria vendido para ele uma passagem, mas ele entra no barco, vem aquela grande tempestade e, obviamente, já vimos aqui que essa tempestade vem por causa da desobediência de Jonas. E por causa disso, aqueles marinheiros ficam aterrorizados, porque eles eram homens experientes no mar, mas nunca tinham visto uma tempestade como aquela. Eles ficam aterrorizados e eles decidem lançar toda a carga do navio ao mar. Se aquele navio estava indo do Oriente Médio, o mapa não está mais aqui, do Oriente Médio para a Espanha, obviamente o principal meio de transporte, de comércio naquela época era esse transporte, especialmente entre nações, era esse transporte marítimo. Certamente aquele navio levava uma grande quantidade de bens que eram transportados entre esses países. Desculpem, irmãos. Aquele navio certamente levava uma grande quantidade de bens e os marinheiros se viram obrigados a jogar toda aquela carga no mar. E, obviamente, muitas pessoas tiveram prejuízos por causa da perda daquela carga. A lição aqui é que, muitas das vezes, a nossa desobediência ela causa terror e prejuízo para muita gente. Muitas vezes a nossa desobediência ela causa terror para nós, causa prejuízos para a nossa família, causa prejuízos para as pessoas com quem nós convivemos. Tudo por quê? Porque nós fomos desobedientes. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com o impacto das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas atitudes sobre as pessoas com as quais nós convivemos. Cada um de nós é pessoalmente e individualmente responsável pelo que nós fazemos, mas nós somos responsáveis também pelo que acontece com a coletividade. Seja na nossa família, seja na nossa comunidade, seja na nossa igreja, seja na nossa cidade, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos responsáveis e que a nossa desobediência produz prejuízo não só para nós. Muitas das vezes a gente ouve pessoas rebeldes dizendo o seguinte: não tem problema, prejuízo é meu mesmo, sou eu que vou dar conta diante de Deus. Filhos rebeldes dizem, sou eu que vou dar conta diante de Deus. Mas por causa da desobediência desses filhos, os pais sofrem. Por causa da desobediência desses filhos, muitas das vezes eles se envolvem no crime e eles vão presos, passam anos aprisionados e o pai e a mãe passam a vergonha de ter que entrar num presídio para visitar o filho ou a filha que ali está aprisionado ou aprisionada, sofrendo por causa da desobediência de um filho que dizia: o problema é meu. Não, o problema não é teu, você é parte de uma família. O problema não é teu, você é parte de uma igreja. A Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo. Se dói em você, dói em mim também. O problema não é só teu, nós somos um só corpo. Então nós precisamos ter essa consciência, porque senão nós vamos causar prejuízos, como Jonas causa esse prejuízo para todas aquelas pessoas e todo o terror que aqueles marinheiros viveram. Versículo 6, o capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Olha que coisa. A fuga tornou Jonas completamente indiferente ao sofrimento dos outros. Os marinheiros aterrorizados, todos eles aclamando desesperadamente aos seus deuses, e Jonas dormindo no convés do navio, como se nada tivesse acontecendo. O capitão encontra ele e fala: peraí, como assim? Como assim? Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Quando você foge da presença de Deus, da vontade de Deus, normalmente você também se torna insensível. Se torna insensível aos prejuízos que você está causando a outras pessoas.
Se torne sensível ao terror que as outras pessoas estão sofrendo por sua causa. Eu acho que ele não gostou da insensibilidade não, mas tudo bem, né? Mas o fato é, a gente precisa ter esse cuidado e que Deus, através do Espírito Santo, nos torne sensíveis ao sofrimento dos outros, que não sejamos causa do sofrimento de outras pessoas, que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 7, os marinheiros disseram uns aos outros, vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? De onde você vem? Aliás, agora diga, né? Quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Até a sorte estava contra Jonas. Até a sorte sabia que Jonas estava em desobediência, porque na crença daqueles marinheiros, eles pensavam o seguinte, se a gente jogar os palitinhos aqui, não estou dizendo que foi palitinho que eles usaram, eles usavam pedras ou outros instrumentos para lançar sorte, mas não estou dizendo que foram palitinhos, estou sugerindo que fosse, né? Mas eles disseram, olha, vamos jogar aqui os palitinhos, vamos tirar a sorte e verificar quem está dando causa. Não é possível, né? Alguém deve ser culpado por essa tempestade que nós nunca vimos nada igual. Eles lançam sorte e descobrem que Jonas era o problema. Quando eles descobrem que Jonas era o problema, eles perguntam para Jonas, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? E de onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? E nós vamos parar aqui. Se tiver uma oportunidade, na próxima semana a gente continua. Se não, uma outra oportunidade, a gente continua a partir do versículo 7. Mas eu gostaria que você voltasse para casa hoje mesmo pensando se a obra do Senhor vai ser realizada por você, sem você ou apesar de você.